Agora com vocês o pastor Luiz Fernando. Como vou saber se eu tenho chamado, se eu sou escolhido de Deus? Como é que eu vou saber? Aqui nós temos o exemplo do Senhor Jesus. E quando Deus chamou ele para salvar o povo do pecado, para levar os nossos pecados na cruz, a primeira coisa que ele fez, para ver se Jesus realmente estava preparado, que Deus, antes de dar coisas grandes para a pessoa, ou alguma benção que ele está guardando para dar, ele vai levar ao deserto. O deserto significa a prova, para ver se tu vai ser aprovado ou não. Então, quando a pessoa ela é escolhida por Deus, ela vai ver através do deserto que ela vai passar. Porque Deus não vai escolher uma pessoa da facilidade. Quando está tudo bem na vida dela, aí ele vai lá e chama ela. Não, não é assim que funciona. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, que aqui está no Mateus 4, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui já está a prova que Deus permitiu que Jesus fosse ao encontro do diabo. Porque ele diz aqui na palavra de Mateus 4 que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que leva nós para o deserto. Aqui está a prova. Entendeu? Então o que ele vai permitir? Que você vai bater de frente com o diabo. Porque se você for forte, você vai vencer. Aí você está preparado. Porque a obra de Deus não é para covarde, nem para tímido, e nem para aqueles que querem facilidade. A obra de Deus já está escrito que Deus chama nós para a guerra. Tá? Os que foram chamados para a guerra, porque é uma guerra, tu vai ter que lutar ali contra o próprio diabo. O diabo vai usar o linguarudo, o fofoqueiro, o perseguidor, o caluniador, o ingrato, o cuspidor de prato. O diabo vai usar o cuspidor de prato, vai usar... O diabo, ele vai vir com tudo para cima de ti. Tanto quando tu é escolhido, ou também quando Deus quer te dar coisas grandes. Então, ele vai te levar para o deserto. Por isso que tem muitas pessoas que não têm entendimento dessa mensagem aí que eu estou pregando e acaba saindo da igreja. No entanto, ela não entende que aquela luta, aquele deserto que ela está passando, é porque Deus quer dar coisa grande para ela. Por isso que a gente sabe quando é escolhido por Deus ou não. É pelo deserto. Porque quando Jesus foi levado para o deserto, com certeza ele ia ter que bater de frente com o diabo. O diabo levou ele diz aqui, então, o diabo levou Jesus lá para um lugar bem alto e colocou sobre o penáculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, te lança lá embaixo, que está escrito que os teus anjos dará ordem a teu respeito. Tomará nas mãos para que nunca tropece teus pés. Mas Jesus, que era inteligente, é inteligente e sábio, ele repreendeu o diabo e disse, também está escrito, diabo, não tentará o Senhor teu Deus. Entendeu?
Jesus não ficou se lamentando, chorando, ai, estou passando por luta, ai, que é isso? Jesus foi para cima do diabo, porque há uma guerra entre nós e o diabo. Ou você vence o diabo ou o diabo te vence. Uma das duas, tá? E novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse Jesus, tudo isso te darei se prostrares e adorar. Ele chegou e falou para Jesus, tudo isso eu vou te dar se te prostrares e adorar. Isso aqui também serve para as pessoas que fazem pacto com o diabo. Aquelas que fazem pacto com o diabo, que são os cantores, os artistas, a exemplo essa ex-obreira aí, que diz que está ganhando 800 mil por dia, tá? Que já cortou a língua e tudo. Essa aí fez um pacto com o diabo. Se a pessoa fazer um pacto com o diabo, ele dá toda a riqueza desse mundo. Se ele quis dar para Jesus, não vai dar para essa ex-obreira aí? Com certeza que ele vai dar. Ou para qualquer pessoa que fizer um pacto com o diabo. Tá? O diabo tem poder, entre aspas. Só que os dias dele estão contados. Tá entendendo? E a pessoa não entende, pega e faz um pacto com o diabo, mal sabendo que o futuro dela vai ser lá no inferno. Que diabo é diabo, o diabo não faz ninguém feliz. O diabo te dá com a mão e te tira com a outra. Tá entendendo? O diabo até curar, ele cura, só que ele não cura, ele troca, ele tira uma doença e coloca outra. Entendeu? De tanto poder, entre aspas, que ele tem. Então, toda pessoa que tem um chamado, ela vai passar pelo deserto. Porque o deserto, tá? O deserto é para provar a pessoa. Que Deus não dá nada de facilidade. O diabo tenta convencer as pessoas a adquirir riqueza. Entendeu? Ele mostra as riquezas. Para ver se a pessoa faz um pacto com ele. Se a pessoa fazer um pacto com ele, é o que ocorre aí nesse mundão aí. Que tem tanta gente batendo o peito aí que está bem, que está cheio de dinheiro, que está ganhando 500 ou 1 milhão por mês aí. Entendeu? São pessoas que fazem pacto com o diabo, mal sabendo que lá na frente ela vai pagar um preço muito alto. Tá? Porque... então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Interessante notar que o próprio Espírito Santo que conduz a pessoa. É isso que eu estou falando. Quando a pessoa está indo para o deserto, porque não foi o diabo. O diabo, ele só convence a pessoa, pergunta se a pessoa quer fazer um pacto com ele ou não. Jesus não, Jesus é diferente. Jesus leva a pessoa para o deserto para provar. Tá? Aqui ele está provando. Ele prova a pessoa, ver se ela está capacitada para suportar o deserto. Isso mostra que por meio das tentações sofridas por parte do diabo, ficaria evidente que diante do Pai essas tribulações eram indispensáveis para que houvesse testemunha tanto no céu quanto na terra. Entendeu? E a humanidade, portanto, o deserto é um período de disciplina e de correção. O deserto, quando Jesus leva nós para o deserto, que é o Espírito Santo que leva, é para nos preparar para coisas grandes. Ele preparou Jesus, por isso que ele levou Jesus lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Hoje é a mesma coisa, quando tu é escolhido por Deus, ou quando Deus quer te dar coisas grandes, tu vai ser preparado. E tu tem que estar disposto a enfrentar o que vai vir, as dificuldades, as lutas, tá? O sofrimento, tá entendendo? Porque está escrito que Deus não dá espírito de covardia, e sim de fortaleza. É espírito fervoroso, esse é o espírito que ele dá o escolhido dele. Então aqui ele diz essas tribulações era indispensável
para que o testemunho dessa pessoa pudesse ser usado por Deus. Porém, pode ser também um período que exercemos a nossa confiança quando fomos conduzidos para lá por meio da injustiça ou outras situações desconhecemos, como ocorreu com José. Às vezes a pessoa é injustiçada, porque é propósito de Deus. É propósito de Deus. Você nem imagina o que eu passei para chegar onde eu estou. Tá? Eu enfrentei o inferno e até hoje enfrento. Porque eu já tinha sido instruído que eu ia passar por isso. Tá entendendo? Estou ciente do que eu ia passar. Tá? Eu enfrentei o inferno. Se eu falar tudo que eu já passei aqui, eu vou fazer uma live aí de 3 horas, 5 horas. Porque é muita coisa. Mas hoje eu entendo que tudo isso são o deserto que a pessoa tem que passar. Tá? Quando aqueles 3 pastores da Universal, aqueles obreiros lá, vieram para frente da igreja lá, gritar e tirar as pessoas de dentro da igreja, arrancar a placa da igreja, eu não fiquei triste com eles, não fiquei bravo, porque eu sabia que aquilo ali é propósito. Deus estava permitindo para mim passar pelo deserto. Que o diabo viu que eu ia chegar onde eu estou hoje. Então, quando o diabo vê, ele permite, e Deus também permite para ser provado. Porque nós somos provados no deserto, na dificuldade, nas calúnias, nas perseguições. Por isso que a liderança daquele pastor, que nem está mais na Igreja Universal, formou uma quadrilha ali de 3 pastores e 10 obreiros. Se destruíram tudo aí. Está entendendo? Porque Deus permitiu. Em momento algum eu fiquei com mágoa, com raiva deles, porque eu sabia que para existir a igreja eu teria que passar por isso. Amém, queridos? Por isso que nós temos um exemplo claro aqui de Mateus 4, que antes de Jesus ser o que ele é, ele foi levado para o deserto para ser provado. E ele venceu. Assim é qualquer um de nós que vamos ser levado para o deserto, nós vamos ter que passar por isso. Tá? Nós temos o caso de José do Egito, que foi odiado pelos irmãos por colocar dentro do poço. Entendeu? José foi injustiçado pelos seus próprios irmãos, Gênesis 37, mas tudo isso estava dentro do projeto de Deus. Para ele e seu povo, o deserto é a escola onde o Espírito Santo forma homens fortes, homens cheios de unção, homens que vai ter poder para levantar até morto, tá? Homens grandes de Deus para o seu serviço e para os seus propósitos. É propósito de Deus, tá? Ele não chama um banana, porque ele sabe que o banana não vai aguentar. O sentimentalista não vai aguentar. A primeira repressão, a primeira perseguição que ele tiver do diabo, ele vai começar a chorar. É o que ocorre hoje dentro da igreja. Não tem gente que chora porque está sendo perseguido. Ai, eu não aguento mais. Ai. Até pastor tu vê chorando aí, tá? Chorando por causa da perseguição, tá entendendo? Porque não está sendo provado. E chora igual uma criança. Sentimento é pecado. Tiago 3,3 diz que o sentimento é diabólico, é da terra e é diabo. Então essa pessoa, ela vai perder a salvação. Tá entendendo? Porque ela não foi provada, tá? Tem várias pessoas que choram por causa de perseguição, por causa que até por bloquear ela no celular, ela começa a chorar. Tá entendendo? Porque são pessoas que não estão preparadas para coisas grandes. Deus não pode dar coisas grandes para uma pessoa sentimentalista, que Deus não trabalha com sentimento, ele trabalha com poder e fé e obediência que ele exige de todos nós.
Amém, queridos? Espero que essa live venha te abrir os olhos, venha te dar entendimento quando você passar por luta. Tá? A própria Bíblia diz lá em Pedro, não estranhe o fogo ardente que vem contra vocês. Está entendendo? Lá em Apocalipse 2:10 também diz assim, o diabo está te tentando para ser provado. Isso duraria 10 dias. Há um tempo só, o deserto é um tempo só. O deserto é um tempo só, ele não vai ficar a vida toda sofrendo. É um período de experiência que Deus vai fazer contigo para ver se você está realmente preparado para receber coisas grandes, tá? Bênçãos grandes. Porque Deus não é Deus de miséria, Deus não é mesquinha. Quando Ele dá bênção, Ele dá bênçãos grandes, bênçãos maravilhosas. Amém, queridos? Espero que eu tenha te abrido teus olhos, te dar entendimento. Que Deus continue te abençoando, você e a tua família. Em nome do Senhor Jesus, esse é o meu desejo a todos que estão ouvindo essa live. Muito obrigado por assistir até aqui. Curte e compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a todos.